Boa noite. Boa noite, professora Márcia. Boa noite. Vamos iniciar a última palestra dessa noite e da primeira noite do Congresso. É um prazer, professora Gina Marcílio Pompeu, recebê-la. Eu sou a professora Márcia Leonora, da Universidade Federal de Uberlândia, e nós vamos escutar a professora Gina Marcílio falar sobre a proteção social dos refugiados no Brasil em tempo de pandemia. A professora é coordenadora do programa de pós-graduação em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza e, porque pelo adiantado da hora, eu já passo imediatamente a palavra para a senhora. Obrigada, professora Márcia Orlandini, é um prazer estar hoje à noite conversando com você. Eu agradeço também o convite que foi formulado pelo professor Wagner Menezes. A Universidade de Fortaleza já teve o prazer de sediar um encontro presencial da BDI, não é? E foi, assim, maravilhoso. Tivemos mais de 100, acho que foram 130 palestrantes aqui em Fortaleza. Foi uma grande festa e uma grande festa intelectual. Então, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês em mais um congresso da BDI. Faz pouco tempo, acho que a gente já se encontrou em tantos congressos e sempre é revigorante ouvir a defesa de direitos, a prevenção de erros, enfim, discutir com vocês. Então, eu estou aqui em nome do Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, sobretudo em razão de coordenar um grupo de pesquisa que se chama REPJAL, Relações Econômicas, Políticas, Jurídicas e Ambientais na América Latina, e eu escolhi, então, uma temática atual, que resulta também em uma pesquisa de mestrado da nossa orientanda, que se chama Arielle Carvalho, que trata da invisibilidade dos refugiados diante do contexto de pandemia do Covid, não é? Muito se andou, muito se falou de estrangeiro a migrante, a evolução da legislação, como os senhores bem sabem, do Estatuto do Estrangeiro, depois da lei que agora chamamos de migrantes, nós temos evoluído no contexto legislativo. Existe uma Constituição que albergou os direitos fundamentais, os direitos humanos, que colocou a cláusula, inclusive, uma equiparação de direitos entre estrangeiros e brasileiros, porém, na prática, ainda se constata a invisibilidade dos refugiados, né? Eles vivem numa verdadeira situação de assédio moral e assédio físico, haja visto que eles já entram no país, uma vez que tiveram seus direitos agredidos no país de origem, e ao ingressarem no país, continuam sendo considerados cidadãos de segunda categoria. Haja vista que eles não têm acesso ao benefício emergencial que foi dado aos brasileiros. Eu não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ver ontem uma reportagem que mostrou da pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que esse auxílio emergencial que foi concedido, ele conseguiu retirar 13 milhões de pessoas da linha da pobreza, não é? Como vocês bem sabem, estudiosos da seara do direito internacional, o Brasil, apesar de estar no patamar da 8ª maior economia do mundo, ainda se encontra na vexatória situação de 84 na posição do Índice de Desenvolvimento Humano, não é? E essas pessoas que ingressam no país procurando reafirmar os seus direitos, procurando justamente terem uma proteção do que se fala tanto dos direitos humanos internacional, quando aqui chegam, continuam tendo outros enfrentamentos que repercutem negativamente, fazendo com que eles passem a fazer parte desse fosso da inadimplência, ou seja, da falta de efetivação de direitos sociais e de não alcançarem o que nós comentamos que é o patamar mínimo civilizatório. Patamar mínimo civilizatório para a gente significa o alcance à saúde, educação, moradia, lazer, alimentação, proteção à infância e à maternidade, ou seja, tudo isso que está exposto no artigo 6º da Constituição e que está afirmado que teria efetividade imediata, né?
esses direitos têm aplicação imediata. Porém, faz 30 anos, professora Márcia, que eu acho que eu falo sobre a Constituição de 1988, né? Há mais de 30 anos que a gente está aqui nesse discurso eloquente da vontade de Constituição. Não é? Mas hoje eu venho falar para vocês que realmente existe uma frustração com a defesa da democracia. Por quê? Porque a democracia não foi capaz de fazer com que houvesse destinação orçamentária suficiente e bastante para efetivar os direitos sociais. A gente fala muito da conciliação entre ordem econômica e ordem social, do constitucionalismo. Afinal, a ordem econômica deveria ter sido montada e está prevista para efetivar esse patamar mínimo civilizatório, constitui o objetivo da República evitar a marginalização, e, infelizmente, 30 anos, o nosso discurso está mais para a área do Ferdinand Lassalle, a Constituição como folha de papel, do que uma Constituição capaz de efetivar, capaz de concretizar direitos sociais. E aí entram, então, os refugiados numa discriminação que se completa, que se acumula, não é? A gente fala da palavra discriminação interseccional. Por quê? Porque ele já é uma pessoa que sofreu agressão no seu país de origem. Já fugiu por causa de violação dos seus direitos de liberdade, de violação por um sem número de razões que o fez sair do seu país. E ao ingressar em outro país, ele não consegue a documentação suficiente bastante para poder ser um dos beneficiários do auxílio emergencial. Então, o nosso grupo de pesquisa tem estudado essa matéria porque nós conhecemos, né, a questão da justiça ideal kantiana, nós conhecemos e comentamos a questão da justiça contratual do John Rawls, mas nós optamos por ações de impacto, ou seja, nós optamos por seguir a orientação do Amartya Sen, que significa afastar as injustiças do caso concreto. O que é possível fazer para afastar a injustiça no caso concreto, que são 65 mil refugiados já reconhecidos no Brasil. No artigo que nós escrevemos, nós apontamos que existem 161 mil solicitações de reconhecimento da condição de refugiado em trâmite, mas que já foram reconhecidos entre 43 e 65 mil pessoas, na sua grande maioria venezuelanos. Se elas já foram reconhecidas, por que ainda não terem a documentação suficiente e bastante para irem às agências pagadoras e receberem um benefício mínimo dos R$600, que conseguiu tirar 13 mil pessoas da linha da pobreza, né? Então, aí as agências pagadoras dizem, ele não tem o documento necessário, é necessário esse documento, é necessário outro. Existe um equívoco e um desconhecimento nessa seara, que inclusive causou uma ação civil, né, pela DPD-1 em São Paulo, e então ela pediu uma liminar e não conseguiu êxito nessa liminar, porque a agência pagadora disse, eu não tenho competência para decidir isso. É o governo, é o Estado, é o Poder Executivo que deve fazer um decreto explicitando quais documentos podem ser usados. E até agora ainda não teve solução essa ação. E eu não vejo, professora Márcia, realmente, eu não culpo só o governo, eu culpo também a nossa sociedade, porque aí eu questiono até que ponto uma sociedade não democrática também é capaz de manter um governo democrático, não é? Por incrível que pareça, existem uns questionamentos, assim, umas enquetes no Senado Federal que consultava se a população apoiava ou não a concessão de benefício dos estrangeiros que ingressavam no país não só durante o período da pandemia, mas para acolhimento da crise humanitária da Venezuela. E, para minha grande surpresa, 65% dos brasileiros diziam que não eram a favor da concessão desse benefício, né? Então, onde é que fica, professora, a questão da alteridade, da boa vontade, da empatia com as pessoas que vêm procurar no Brasil, assim como eu penso que todos nós, quando chegamos aqui, eu sou de origem italiana, misturada com portugueses, sei lá, todos os brasileiros, no fim, nós somos esse melting pot
somos uma raça, somos pessoas que têm origem em alguns outros países, né? Então, como justificar a ausência desse sentimento fraterno de acolhimento e de possibilitar realmente a inclusão dessas pessoas? Porque legislação não falta, professora. Legislações são múltiplas, não é? Eu acho que a lei de migrações, ela realmente preencheu uma lacuna que existia a partir da Constituição de 1988, e ela é fraterna, ela é ampla e ela é acolhedora. Porém, infelizmente, ela ainda não teve condições de eficácia imediata para garantir que brasileiros e estrangeiros residentes do país realmente tivessem os direitos previstos no artigo 5º da Constituição. E aí existe esse enfrentamento, né, que expõe, de um lado, a existência da legislação brasileira, por outro lado, existe o dever do Estado brasileiro de garantir esse direito aos refugiados, mas, na prática, isso não se efetiva. O Brasil real não corresponde ao Brasil legal, mais uma vez, não é? Infelizmente, esse discurso não é novo, esse discurso deixa professores constitucionalistas como eu, como a professora Márcia, realmente frustrados, porque parece que questões constitucionais não são questões jurídicas, são questões políticas, mas são, sim, questões que dependem do interesse da sociedade. Eu não sei a professora Márcia, mas todo dia eu recebo, assine a petição para isso, assine a petição para aquilo, não é? E a gente vai assinando essas petições, mas, infelizmente, não é possível, não se vê ainda a concretização desses direitos. Então, nós escolhemos, nessa versão do Congresso, tratarmos sobre a questão dos migrantes, tratarmos especificamente da questão dos refugiados, para dizer que é necessário, sim, garantir o pagamento facilitado nessas agências, não é? É necessário uma responsabilidade pelo acolhimento dessa pessoa que já sofreu discriminações, essa pessoa que já saiu do seu país, essa pessoa que se encontra de forma singela em outro país, que ainda é agravado em razão da língua, por vezes o idioma é outro, não é? Ainda por cima, às vezes, não tem os mecanismos de ter um celular, smartphone, ou de conseguir acesso aos meios de informática para ter acesso a esse benefício. Então, fica a nossa afirmação de combate à violação desse direito à assistência social, né? É um direito previsto na Lei de Migrações, é previsto que ele não será punido em razão da ausência de documentos, é garantida, inclusive, a facilitação para que esse estrangeiro que entre no país, ele tenha acesso a essa documentação, e, infelizmente, existem essa anulação e esse silenciamento do refugiado como sujeito de direito, né? Então, nós estamos trabalhando com essa temática da necessidade de implementarmos a justiça no viés do Amartya Sen, não é? Amartya Sen e Martha Nussbaum, aqueles que pensam que é necessário superar a questão não somente de garantir o acesso, mas garantir a possibilidade da efetivação dos direitos sociais, a possibilidade de inclusão, pois por meio inicial dessa capacitação, dessa inclusão, ele poderá sim ter em seguida condições de garantir o seu próprio acesso ao emprego e à renda e alcançar a emancipação, né? Mas sem essa ajuda inicial, acolhimento não significa apenas ter uma legislação, acolhimento não significa apenas dizer, entrem, significa realmente legalizar a situação e tomar providências para que ele realmente não seja considerado um cidadão de segunda categoria e não viva sob a necessidade de contar com a fraternidade ou simplesmente com a boa vontade de estranhos, porque as manchetes de jornais têm mostrado que esses refugiados, eles dependem da doação de cestas básicas, eles dependem de organizações não governamentais que têm mantido, pelo menos, essa ajuda inicial, né? Então, um governo sério, um Estado de Direito, um Estado democrático de direito sério, ele depende de quê? Ele depende não somente de leis, mas ele depende de ações
públicas, ele depende de políticas públicas, ele depende da destinação orçamentária, a elaboração de planos plurianuais, lei de diretriz orçamentária, lei orçamentária anual, para efetivar direitos, né? Existe a questão do custo dos direitos. A cada direito social existe uma repercussão orçamentária. O governo federal destinou uma soma considerável, né, para esse auxílio emergencial. Por que não incluir os refugiados? Por que não facilitar essa transformação ou conseguir esses papéis de forma mais ágil? Né? Portugal, um pequeno país, conseguiu resolver isso, nem que seja de forma precária. Inicialmente, ele legalizou todos os refugiados estrangeiros no seu país para receber o benefício durante o período da pandemia. Ou seja, vive-se uma situação emergencial de pandemia, de combate de violação, no que consiste aos direitos fundamentais em razão da pandemia. São necessárias ações emergenciais de inclusão do refugiado. Então, a Arielle, nossa mestranda, que deve estar aí ouvindo, infelizmente, eu perguntei, mas não foi possível garantir o direito de fala também dela, mas eu quero dizer que esse trabalho foi qualificado já como dissertação do mestrado, né? A cada ano que participo do congresso da ABDI, eu escolho uma temática, já tivemos a temática dos venezuelanos, já tivemos a temática sobre aquela questão da inclusão dos italianos, enfim, sempre escolhemos uma temática que está sendo trabalhada no programa de pesquisa e pós-graduação em Direito da Universidade de Fortaleza, para compartilhar com os amigos, com os professores e provocar um debate que gere um impacto positivo, né? Quem sabe, professora Márcia, está aí nos escutando alguém que possa ajudar a solucionar essa questão dos refugiados, né? Quem sabe um decreto, uma regulamentação, movimentar a máquina pública. Eu sei que os problemas são múltiplos, mas não é possível esquecer que acolhimento significa realmente, aí eu peço perdão ao exemplo que vou dar dos cariocas, né, que a gente sempre fala que o Brasil acaba sendo como Cristo Redentor. Legislação ótima, braços abertos, mas esses braços precisam realmente fechar e acolher o estrangeiro, o migrante e, no caso em concreto, os refugiados. Eu agradeço, professora Márcia, a possibilidade de falar aqui no Congresso, né, e coloco à disposição para que a gente possa debater um pouco. Professora Gina, é uma alegria muito grande revê-la e escutá-la todos os anos, nos traz uma nova abordagem na sua pesquisa, e é muito importante para todas as pessoas que escutam, porque transforma o pensamento jurídico em relação a fatos que são do dia a dia comum. Por quê? A convivência com os refugiados, em específico, vem se transformando na realidade das cidades brasileiras, né? E a sua pesquisa é bastante importante por esse ponto de vista. Nós temos ainda alguns minutos, nós temos ainda mais ou menos 8 minutos, e nós podemos continuar um pouco para conseguir uma abordagem melhor, ou um esclarecimento. Eu vi aqui que algumas pessoas comentaram sobre acolhimento, né, perguntaram, fizeram comentários específicos sobre a nossa relação, né, de receber a pessoa estrangeira que necessita de amparo, de apoio, de assistência, e essa relação da nossa Constituição Federal, tantos anos já, né, que estamos repetindo os direitos ali assegurados. Eu gostaria muito que a senhora pudesse aclarar um pouco a questão da nossa relação como brasileiros, que temos uma língua, que é a língua portuguesa, dentro de um contexto, né, da língua espanhola ou castelhano, e eu gostaria que a senhora pudesse falar das dificuldades de aplicação da lei de imigração, essa nova lei, que em tese deveria resolver vários problemas jurídicos, né, problemas legais, em relação às pessoas sem documentos ou em situação irregular, e frente a
algo como a pandemia, né, que veio colocar em xeque todos os valores dos brasileiros. Então, temos que conviver com pessoas estrangeiras que não só necessitam desse auxílio emergencial, mas, veja bem, precisam também de outros tipos de assistência. Então, aqui na nossa região, só um exemplo, eu gostaria só de abordar esse aspecto, nós tivemos um movimento de indígenas da etnia Varau, são indígenas venezuelanos que saíram e entraram no Brasil e estão percorrendo as cidades e que necessitam de várias ajudas em específico, mas veja bem, tivemos problema em função do hábito dessa etnia de pedir nas ruas, levando as crianças. Então, nós tivemos problemas com o Ministério Público Federal, compreende? Porque os pais e as mães estão nas calçadas e, de repente, temos problemas com as escolas, porque as crianças não falam português, e até para os brasileiros já é uma situação difícil. Agora, para o refugiado que não fala português, assistir aulas online, compreende? Então, essa assistência integral, tem alguma esperança ou possibilidade, professora, de que a gente consiga aplicar algo que deveria ser natural em função de toda a nossa legislação que é tão moderna? Professora Márcia, não sei se serve de consolo, né? Mas nós tivemos, terça-feira, ontem, aqui na Universidade de Fortaleza, uma aula com o professor César Landa, que é da PUC Peru, né? E ele veio justamente falar sobre esse confronto da vigilância sanitária no Peru. E lá, assim, para minha surpresa, existem ainda os castigos corporais, não é? Ele falou das ondas campesinas que encontravam essas pessoas que desobedeciam o toque de recolher e a ordem do Estado, não é? E aí, então, eles castigavam as pessoas fisicamente. Antes de entregá-las ao poder de polícia, a própria sociedade castigava aqueles que não estavam cumprindo o toque de recolher. Então, quer dizer, essa questão da tolerância e de uma construção de uma sociedade democrática carece, talvez, do que a gente pense que seja a paciência democrática e a alteridade, né? É necessário que a gente compreenda que nesse Brasil plural, nesse Brasil que temos os índios, os negros, os brancos, os hispânicos, não é? Nós não estamos de costas para a América Latina, não é? Eu participei de alguns congressos aí no Latinobarômetro, não é? Aqui no Chile, Peru, e sempre eles falavam em sociedade era hispânica. Eu disse, não, eu não faço parte da sociedade hispânica, eu sou brasileira, e como brasileira eu não estou de costas para a América Latina. Então, a gente tem que mostrar, do meu ponto de vista, professora, primeiro, esse espírito acolhedor. Eu acho que esse espírito acolhedor, ele já se revelou quando se tem uma boa legislação. E agora, o segundo ponto que eu acho que é essencial é Ministério Público, a sociedade, defensoria pública, realmente implementarem ações de cobrança, sejam ações civis públicas, sejam ações populares, seja uma reivindicação, seja falarmos nos congressos. Para quê? Para que aquela lei deixe de ser uma simples folha de papel, como falei, e ela realmente tenha essa efetividade imediata. Eu entendo perfeitamente essa situação dos índios que estão que colocam os filhos para pedirem, para fazer essa mendicância nas ruas, que não compreendem, não é, a necessidade desse afastamento. Não é? Mas você imagina que aqui em Fortaleza, a mesma população de classe média, ela também não compreende a necessidade desse recolhimento. Parece que é da índole brasileira, essa questão de estar junto, de estar próximo, de pegar, de falar, não é? Então, quer dizer, aqui em Fortaleza eu fico irritada às vezes, porque você vê o confronto que existe das pessoas que não aceitam e que não têm medo e que não têm uma precaução com o outro para ter o distanciamento necessário. Então, eu vejo que, primeiro, sendo prática, precisamos da lei. Segundo, precisamos implementar a lei.
Terceiro, precisamos ter paciência e garantir a essas pessoas, índios ou outros quaisquer, aquelas pessoas que ainda estão no patamar de pobreza, né, que elas tenham acesso à alimentação, à saúde, à moradia, aquilo que é considerado patamar mínimo civilizatório. Penso que uma vez capacitados, penso que uma vez superado essa situação, nós poderemos partir para uma emancipação. Professora Márcia, não sei se a senhora já viu, mas existe uma pesquisa da OCDE que mostra que o Brasil ainda vai necessitar 225 anos, ou seja, 9 gerações, para sair do que eles chamam o fosso do elevador quebrado. Né? Eles demonstram que nós estamos em um elevador quebrado e que serão necessárias 9 gerações ou 225 anos. Daí porque é preciso trabalho, trabalho, trabalho e uma paciência com alteridade diante das dificuldades de realmente ainda encontrarmos nessa situação vexatória do 84º em Índice de Desenvolvimento Humano. Concentração de renda perversa, invisibilidade do estrangeiro, invisibilidade do pobre, invisibilidade do índio, invisibilidade daqueles que ainda não alcançaram as garantias de poderem desenvolver as suas capacidades. Né? Então, é uma questão que envolve econômico, social, político, jurídico, mas que envolve, sobretudo, a decisão de transformar. Não vejo que exista carência de leis. Existe carência de decisão por parte da sociedade e decisão por parte daqueles que representam a sociedade. Sim, professora, tem um comentário, uma pergunta de Roberto Consentino. Ele fala o seguinte: professora Gina, a senhora mencionou a temática da inclusão dos italianos. A senhora poderia dizer algumas rápidas palavras a respeito do que se referia exatamente a este tema? Posso sim, Roberto. Não sei, pelo seu nome parece que também você é de origem italiana, não é? Consentino, não é? Eu não sei exatamente a sua origem, mas a minha, eu sou Marcília, não é? E o meu avô veio do sul de Nápoles, não é? Uma região pobre, e não foi parar em São Paulo. Por acaso, ou por alguma circunstância de ter algum parente, ele foi parar na cidade de Picos do Piauí, tá? E aí, então, o que é que fez esse jovem de 17 anos, sem dinheiro, trazendo, sei lá, um monte de sonhos, ser incluído na sociedade brasileira? Primeiro foi a lei da grande naturalização. Então, o que é que o Brasil fez? Fez uma lei, não é? No começo do século XX, dizendo que todos os estrangeiros que estavam no Brasil seriam considerados brasileiros, tá? Por que não, já que acolhemos, essa nova ou uma tentativa de inclusão, né? Para os italianos, como para os outros estrangeiros, foi feita essa lei da grande naturalização. Né? Então, eu penso que são necessárias medidas realmente de amplo aspecto para que esses estrangeiros atuais sejam acolhidos como nós somos. Né? No caso dos italianos, aconteceu isso. Né? E, apesar de enfrentar as agruras de um trabalho análogo a escravo, conseguiram superar aquilo tudo. Não é? Vocês veem que talvez tenham mais italianos hoje, ou uma grande parcela de italianos no Brasil, mais do que na Itália. Não é? Eu não sei se você, mas eu tive a oportunidade de ter, inclusive, a dupla cidadania. Então, Roberto, é nesse sentido que eu penso. Para os italianos, para os japoneses, todos passaram por muitos problemas durante o século XX, mas a gente pode dizer que agora, século XXI, essa convivência ela é tranquila, né? E aí, então, a nossa responsabilidade também de acolhermos, seja os venezuelanos, sejam os colombianos, sejam os sírios, né? Que hoje batem à porta do Brasil e que precisam dessa visão acolhedora, né? Não só da lei, mas dessa visão que enxerga no outro aquela pessoa que tem os mesmos direitos que os próprios brasileiros. Tá certo. Eu estou olhando aqui, não vi mais nenhuma pergunta. Se a senhora quiser fazer alguma consideração para a gente encerrar, eu, de minha parte, agradeço imensamente ao professor Wagner Menezes
Eu penso que estive nos 18 congressos, desde o primeiro, e é bastante enriquecedor, a gente encontra e faz muitos amigos, e aprimora as pesquisas, né, muda o ponto de vista, fala, debate. Então, adoro os congressos brasileiros de direito internacional e espero continuar participando dentro das nossas possibilidades. Então, professora, passo a palavra para a senhora, para que a senhora encerre, e agradeço muito pela palestra, pelas considerações que foram feitas. É sempre muito bom ouvi-la falar, né, sobre assuntos que são tão importantes. Professora Márcia, eu agradeço as suas palavras gentis, espero encontrá-la presencialmente no próximo congresso, né? Agradeço a minha orientanda, mestranda, a Arielle Carvalho, né, por participar comigo dessa pesquisa, né, dessa relevante pesquisa. A CAPES aponta a necessidade de que os programas assumam a responsabilidade de causar impacto. O discurso ou a retórica do direito, do discurso de autoridade, não comporta, não é mais aceito na academia. É necessário, sim, que a gente tenha uma fundamentação doutrinária, mas essa fundação doutrinária ela deve seguir um rumo, seguir uma direção que seja aquele de realmente efetivar direitos e de incluir aquelas pessoas que, às vezes, mesmo apesar da existência das leis, elas ainda não conseguem se livrar da pecha do nome de estrangeiro, porque não vale e não é suficiente apenas a mudança de uma nomenclatura. Né? Falava-se muito que o Estatuto do Estrangeiro tinha sido feito na égide do governo militar e tal, e joga pedra. Tá? Então, veio a nova lei, né? A Lei 13.445, né? Que é uma lei bonita, que é uma lei adequada, mas essa lei também está sofrendo a sua falta de aplicabilidade. E por quê? Né? Onde se encontra o Ministério Público para tomar as providências cabíveis? Né? Ou aquele que foi eleito guardião da Constituição, aquele que foi dito como aquele que deve propagar e que é o representante da sociedade. Porque apenas uma ação em São Paulo e não ações em todo o Brasil, haja vista que os refugiados se encontram em todo o Brasil. Né? São mais de 161 mil solicitações de refugiados, já temos 65 mil aceitos. Onde estão os defensores dos princípios dos direitos humanos na seara do direito internacional? É necessário que a gente saia, professora Márcia, simplesmente do discurso da academia e que ele vire prática, não é? Ele seja debatido, ele seja comentado, ele seja revigorado por meio de ideologias, de opiniões, mas que ele consiga fomentar petições, não é? E consiga realmente fazer com que haja a tal justiça transformadora sobre o viés do Amartya Sen, não é? Afastar injustiças em casos concretos. E se existe uma injustiça, é essa que nega ao refugiado o recebimento do auxílio emergencial. Por quê? Porque se ele é emergencial e se ele reside no país, ele tem os mesmos direitos e as mesmas garantias dos brasileiros, né? Então, é essa a minha mensagem, ao tempo em que agradeço ao professor Wagner, parabenizo pela excelente organização, tive contato também com a Thaís, não é? Sempre simpática, e com toda a organização do evento, e realmente desejo um bom prosseguir de debates e de palestras e de compartilhamento de informações no 18º Congresso da ABDI. Professora Márcia, é um prazer revê-la, esperando revê-la pessoalmente no próximo congresso. No próximo, se Deus quiser. Tá certo, pessoal. Então, encerramos os trabalhos dessa sala, é a última palestra da noite. Muito obrigada, professora Gina. Muito obrigada às pessoas que assistiram, né? E amanhã teremos mais palestras. Tem pessoas aqui pedindo o seu e-mail, que querem conversar. Ótimo. Meu e-mail é muito... Eu vou colocar aqui na tela, e o meu e-mail é muito simples, é ginapompeu@unifor.br, né? A gente conseguiu a proeza de ter um programa nota 6, professora Márcia, no Nordeste do país, né?
Então, temos 20 professores dedicados exclusivamente ao PPGD Unifor, e quem quiser participar das nossas disciplinas, como ouvinte ou compartilhando com os professores dos seus respectivas origens, é um prazer e uma honra tê-los conosco. Tá certo. Então, muito obrigada. Até amanhã, pessoal. Até amanhã. Professor. Tchau. Tchau.